ser a excelência de todas as virtudes, a raiz, a mãe, a origem de todas as virtudes. Dissemos também no dia de ontem que aqueles que têm a missão de salvar as almas, os sacerdotes, os consagrados, necessitam sempre ainda mais da virtude da humildade para não caírem no orgulho. E iniciamos no dia de ontem a meditação acerca do primeiro grau da humildade. Eu disse que São Bento, São Bernardo, eles creem que existem 12 graus da humildade. Santo Anselmo fala que são 7. São Boaventura, que é um franciscano, diz que são 3 graus. Nós estamos meditando aquilo que diz São Boaventura sobre os 3 graus da humildade. O primeiro grau da humildade, ele diz que é fazer pouca conta de si mesmo, não se ter como coisa muito grande, ou seja, reconhecer o nosso lugar, não querer mais do que nós somos. E por isso nós iniciamos no dia de ontem a meditação sobre o autoconhecimento, saber quem de fato nós somos. E hoje nós faremos o aprofundamento deste autoconhecimento. Primeiro, o autoconhecimento, ele é a raiz e o único meio necessário para nos conhecer e adquirir a virtude da humildade. Compreender primeiro quem nós somos do ponto de vista físico, por exemplo. Tem gente que se orgulha demais por ser belo, por ter uma bela aparência, pelo cabelo ser liso e não encaracolado. Tem gente que se alegra muito por aquilo que é aparentemente. Mas São Bernardo dizia, é preciso ter 3 coisas na nossa mente. O que nós éramos antes, ou seja, barro, não éramos nada, éramos pó. O que nós somos agora, uma imundície só, é o que o nosso corpo é. Tem até verme dentro do nosso corpo. Tem que tomar remédio para tirar os vermes de dentro de nós. E o que nós seremos amanhã, comida dos vermes, diz São Bernardo. Não dá uma semana no túmulo e vocês verão que ninguém ficará perto de vocês, ninguém suportará, nem aquele que mais te ama suportará o mau cheiro do nosso corpo depois de 4 dias de falecido. Ter isso em mente nos ajuda a diminuir um pouco esse orgulho de ser uma coisa tão bonita nessa terra e aceitar aquilo que nós somos diante de Deus. Porque nos orgulhar tanto se somos pó e cinza, dizem os santos. E ainda mais importante é nos perguntar aquilo que nós éramos antes que Deus nos criasse. Se nós nos achamos muito agora, o que nós éramos antes que Deus nos criasse e nos tirasse do nada e nos colocasse na existência? Nós éramos nada, nós não existíamos. A nossa própria existência depende de Deus. São Paulo, na carta aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 3, ele diz: se alguém pensa que é alguma coisa, se engana, porque nós na verdade não somos nada. Nós somos aquilo que Deus nos deixou ser. Porque de milhões Deus nos escolheu para existir. A nossa existência depende dele, o sopro, o movimento do nosso corpo, o nosso poder, a nossa força, tudo depende de Deus. Portanto, ele diz, um pouco mais de humildade para reconhecer o que nós somos, para não voltar ao nosso nada. O próprio Deus conserva a nossa existência, não só nos deu a existência, mas conserva a nossa vida, porque se Deus tirar a mão, tirar o sopro, nós caímos mortos aqui, agora. Não temos nada que não tenha sido Deus que nos deu. No Salmo 138, Davi diz assim: vós, Senhor, me fizestes e pusestes a vossa mão sobre mim, de modo que eu continue a existir. A nossa existência depende dele. Tantas vezes nós dizemos que nós somos nada, mas é preciso meditar um pouco mais em profundidade e reconhecer de fato que nós não somos nada. Toda a nossa inteligência, tudo que nós fizemos nesse mundo, o curso da faculdade que eu fiz, o trabalho que eu exerço, o marido com quem eu casei, a esposa com quem eu casei, toda a beleza do meu carro, tudo aquilo que eu tenho, de fato é nada. Mas é preciso entrar em profundidade para entender que aquilo que nós somos de fato foi tudo dado por Deus.
E aí o santo diz, é um exercício bom para adquirir a humildade e compreender isso, que nós dependemos em tudo da graça de Deus. Um outro meio para adquirir o autoconhecimento em relação à nossa existência é, por exemplo, considerar os nossos pecados cometidos no passado. Se nós nos achamos muito maravilhosos hoje, porque podemos ir à missa e comungar Jesus, lembre que talvez um dia nós estivéssemos lá na lama do pecado. E se hoje nós nos orgulhamos um pouco de ser muito espirituais e falar aqui de vida espiritual, nós temos que lembrar que um dia sequer vida humana nós vivíamos, porque muitos viveram até como os animais no pecado, sem domínio nenhum, sem controle nenhum, no pecado mortal. Então os santos dizem que nos lembrar dos nossos pecados também é um meio para nos conhecer de fato, conhecer mais a nossa miséria, nos lembrar do tempo que nós estávamos no pecado mortal, a fim de reconhecer mais humildemente a bondade de Deus, porque se nós somos hoje alguma coisa, é porque Deus nos fez aquilo que somos. Então nada demais, tudo é graça de Deus, tudo é bondade de Deus. O meio para caminhar na humildade também é quando nós não temos a plena certeza do perdão de Deus. Nós temos certeza dos pecados que cometemos, sabemos disso, mas quem de nós tem a certeza de que Deus nos perdoou desse pecado? Certeza nós não temos, nós temos esperança que Deus tenha nos perdoado, mas não temos a certeza. Tanto é verdade que nós não sabemos quanto tempo vamos passar no purgatório. Se nós tivéssemos certeza do perdão, nós teríamos a certeza também do quanto nós devemos ainda pagar, e nós não temos. Nós temos esperança. Então, ter essa certeza também nos anima um pouco mais a confiar em Deus e não achar que nós somos muita coisa e continuar sempre pedindo perdão. Às vezes nós cometemos um pecado mortal muito grave, né, e rapidamente dizemos, não, Deus me perdoa, Ele é misericordioso, Ele é bom. Cuidado! Os santos batiam no peito e choravam, pedindo perdão dos pecados que nem cometeram. São João Paulo II confessava toda semana. O que ele confessava eu não sei, mas toda semana ele ia confessar. E batia no peito e disse, Senhor, perdão pelos meus pecados. Quais pecados? Até pecados ocultos que nós não sabemos. Então, cuidado com essa facilidade de achar que está tudo perdoado, que está tudo bom, que Deus passou a borracha. Porque pode ser que ainda tenham coisas a serem perdoadas. E por causa dessa incerteza é que nós lutamos para ser melhor a cada dia. Se nós tivéssemos a certeza que está tudo bem e já estou pronto para entrar no céu, nós nos acomodaríamos. Importante considerar também, filhos, o efeito do pecado original em nós. Muitas vezes, e graças a Deus só passa na nossa mente, coisas absurdas, pecados absurdos, vontades absurdas, que passam lá no escondido da nossa mente, que ninguém sabe, ninguém nunca saberá, a não ser no juízo universal. Coisas terríveis que passam dentro de nós. Nós já pensamos em matar alguém, nós já pensamos em roubar, já pensamos em fazer mal a uma pessoa que nos fez mal. Coisas terríveis que nascem dentro do nosso coração e morrem lá mesmo, porque nós não queremos. Mas esses sentimentos são os frutos do pecado original, que nós temos que lembrar que nós somos capazes de fazer coisas muito piores do que o pior dos pecadores. O Hitler matou milhões de pessoas, mas se não fosse pela graça de Deus, nós poderíamos ser pior do que eles. Pior do que eles. Também devemos considerar as nossas culpas do presente. Nós vamos à missa, comungamos, mas olha a facilidade que nós temos de usar mal a nossa língua, de fazer mal a alguém, de guardar rancor. Por isso, não se confiar demais, dizem os santos. Até nas nossas boas obras, até as boas obras que nós fazemos, muitas vezes vem manchada com um pouquinho de vaidade, com um pouquinho de orgulho. Olha só que maravilha que você fez. E aí lá dentro do coração você está todo feliz, porque fez uma obra tão boa e começa a manchar essa boa obra com a vaidade. Que lindo vocês
E aí de repente você já está vendo que lá dentro está se orgulhando porque fez uma coisa, mas foi Deus que deu a graça de fazer, e você está achando que foi você. Então até nisso os santos dizem. Mas nós devemos considerar o pecado, sim, mas jamais carregado de tristeza e de pesar. São Paulo disse: nós devemos considerar sim a tristeza do pecado, mas acompanhada da esperança na bondade de Deus. Consideramos os pecados só para nos humilhar, mas não para nos rebaixar aquilo que o demônio quer, que é nos acusar. Nos humilhamos perante Deus somente, jamais perante o demônio. Portanto, nos humilhamos diante de Deus, já olhando para a grande bondade e misericórdia dele, e assim não cairemos em desespero, em tristeza, porque eu cometi pecados muito grandes, como se Deus não fosse me perdoar. Jamais. Nós nos humilhamos na presença de Deus para que Ele venha com a sua mão e nos levante. Nosso Senhor só deixa cair aqueles que têm presunção. O rei Davi, só porque um dia Deus visitou e falou que ele era um rei do agrado dele, ele achou que tinha direito de adulterar contra a esposa de um soldado, com a esposa de um soldado, e depois ainda mandar matar esse soldado. Ou então São Pedro, porque era o primeiro discípulo, se achava muito forte, muito bonito, por presunção. Diz a Nosso Senhor, todo mundo pode se escandalizar, eu jamais me escandalizarei, se for preciso eu vou até a morte pelo Senhor. Se achando alguma coisa, Nosso Senhor olha para ele e diz: o galo vai cantar 3 vezes e você vai me trair, porque foi presunção. Se achou grande demais, então Deus permite a queda para não crescer na arrogância, na presunção. Por isso Deus permite que muitas vezes nós caiamos em algum pecado, quando nós inchamos demais o nosso orgulho e faltamos com a humildade. Deus vai lá e quebra a nossa cara, muitas vezes nos permite quebrar a cara para perceber que nós dependemos dele. Devemos romper com essa autoconfiança, dizem os santos, e manter um pouco mais a vigilância sobre nós mesmos. São Francisco, quando alguém dizia: você é um grande santo, ele dizia para os irmãos: eu vou deitar e você vai pisar no meu pescoço e dizer o que eu sou, porque ele nunca queria se exaltar. Mesmo que o mundo exaltasse, ele não aceitava que ninguém elogiasse demais, porque senão ele poderia ser orgulhado. Depois, como quarto ponto de hoje, meditamos sobre alguns bens, proveitos no exercício do autoconhecimento. Um deles é essa graça de colocar os olhos em nós mesmos, estar sempre atentos, porque esse profundo conhecimento de nós mesmos faz revelar quem nós somos, mas também limpa os nossos olhos para ver quem Deus é. Quem se conhece muito, conhece também muito a Deus. Sabendo quem você é, você sabe que você é uma criatura amada, querida, desejada, perdoada e salva por Deus. Então você reconhece mais profundamente também a perfeição, a bondade de nosso Senhor. Esta é a causa porque muitos santos sempre se humilhavam demais, como São Francisco. Compreendiam que Deus era tão bom, mas tão bom, que de repente eles percebiam o quanto eles eram pequenos. São Francisco, quando andava pelos bosques, ele começava a pensar na bondade de Deus, e aí caíam as lágrimas. Ou quando estava almoçando e algum irmão falava do amor de Deus, ele começava a chorar e bater no peito. Não porque se sentisse a pior criatura do mundo, mas era tão grande essa bondade de Deus que ele se sentia maravilhado, e aí tudo perdia o sentido. Mundanamente falando, tudo aquilo que era do mundo perdia o sentido, pois todo o resto era só a bondade de Deus. Um dia perguntaram a um filósofo grego chamado Tales de Mileto qual era a coisa mais difícil do ser humano, qual era a ciência mais difícil de adquirir da humanidade. E ele disse: é o conhecimento de si mesmo. Porque conhecer a si mesmo é assumir um poder. Quem se conhece tem autodomínio, tem poder sobre si, sabe o que quer, sabe aonde vai, sabe decidir as coisas. Ele dizia: é a coisa mais difícil,
Foi daí que nasceu aquela expressão: conhece-te a ti mesmo, porque conhecer é poder. Mais difícil, portanto, é isso. Santo Agostinho diz: os homens se interessam muito pelas ciências do céu, pelas ciências da natureza, por conhecer os mistérios, mas na verdade o mistério mais profundo é o próprio ser humano. Conhecer a si mesmo é o mistério mais profundo. Para o autoconhecimento profundo, então, devemos recorrer sempre à oração. Ninguém vai se conhecer se não pedir isso a Deus, porque é Deus quem nos conhece profundamente. Deus nos conhece mais do que nós mesmos e com perfeição. Se nós pedimos a Deus: Senhor, revela para mim quem eu sou, para que eu possa crescer na santidade, Ele vai fazer. Um dia Santa Faustina pediu a Deus para conhecer a profundidade dos pecados dela. Nosso Senhor não queria, mas deu. Quando Nosso Senhor revelou para ela, e ela se achava muito santa, Deus revelou para ela um pequeno pecado. Ela começa a chorar e se desesperar, e Nosso Senhor diz: por que você chora? Foi você que pediu. Você que pediu para se conhecer. Então peçamos sempre: Senhor, me dê a graça de me conhecer no limite das minhas forças, para que eu não caia em desespero vendo quão miserável eu sou. Então que eu me conheça, mas conheça ao mesmo tempo a sua bondade, assim eu não vou ter medo dos meus pecados. E por fim, devemos dizer que aquele que busca o autoconhecimento, não são só nós, somos só nós que estamos iniciando na vida espiritual, mas até os santos mais elevados buscam o autoconhecimento. Ninguém é presumido o suficiente de pensar que já está pronto, que já vai entrar no céu amanhã. Mesmo o santo mais perfeito, ele ainda busca esse autoconhecimento. Depois, também que esse exercício de autoconhecimento, que deve ser contínuo, não deve ser triste, melancólico, não deve pesar, mas deve gerar um ânimo, que é a certeza de que Deus está conosco e nos ama. Portanto, filhos, essa meditação de hoje, aprofundamos nesse primeiro grau de humildade. Fazer pouca conta de si mesmo pelo conhecimento que nós temos da nossa própria vida. Amanhã nós iniciaremos a meditação do segundo grau da humildade, que é não desejar nem buscar o amor das outras pessoas, ou as palmas, ou as estimas de outras pessoas. Se eu não espero nada de mim mesmo, porque eu me conheço, também não devo esperar nada de ninguém. Não devo esperar que ninguém me adore, me venere e bata palmas para mim. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.